de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Te louvamos porque estamos diante da tua mesa. Essa mesa é um testemunho do teu amor por nós. Que o Senhor nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Que o Senhor, que era o Rei da Glória, que estava sentado no mais sublime trono, se despiu de sua glória, desceu até essa terra, tornou-se um ser humano, passou por todas as limitações, aflições e sofrimentos que um ser humano pode passar, mas sem pecado. E o Senhor pôde ser aquele que, por meio de descer até nós, pôde nos levar até os céus. Louvado seja o Senhor. Hoje não estamos somente aqui nesse local de reuniões, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso é obra das tuas mãos, Senhor, e nós te adoramos e te glorificamos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Louvado seja teu nome. Essa manhã nós estamos diante de ti, ainda, Senhor, querendo ouvir tua voz. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos, como nós já falamos, diante da mesa do Senhor. E tanto no texto que Eliomar leu, agora no início da reunião, em Lucas 24, né, como também em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos claramente que existe um propósito aqui nessa mesa. O propósito dessa mesa é nós nos lembrarmos do Senhor. Ele falou isso no Evangelho de Lucas, e Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 11. Fazei isso em memória de mim. Então, o motivo de nós estarmos aqui é lembrarmos do Senhor. Hoje nós vivemos num mundo muito agitado, onde nossas mentes muitas vezes estão se dirigindo para tantas coisas, para tantos pensamentos, mas nesse momento, o Senhor precisa ocupar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos desejos. Ele é o centro dessa reunião. E é por isso que eu preciso colocar meus pensamentos no Senhor, para que eu possa ver essa mesa e enxergar tudo que essa mesa fala para mim. Nós estamos aqui em memória do Senhor. Mas por outro lado, essa mesa também proclama todo o sacrifício do Senhor por nós. Ele disse: este pão é o meu corpo, que é dado por vós. Esse sangue, esse cálice, melhor dizendo, é o sangue da nova aliança que foi derramado em favor de vós. Então, aqui também há uma expressão clara do sacrifício que o Senhor fez por nós. Por isso que essa reunião ela é tão importante, para que nós possamos nos recordar do Senhor, nos recordar do seu sacrifício, enxergar quem nós somos e explodir de gratidão ao Senhor. Porque, irmãos, eu digo a vocês, que se nós enxergarmos quem Cristo é, e nós enxergarmos quem nós somos, nós seremos as pessoas mais alegres dessa terra. O fato de muitas vezes sermos insatisfeitos, andarmos tristes, o fato de muitas vezes ainda murmurarmos sobre muitas situações, é porque ainda não enxergamos quem Cristo é. E segundo, ainda não entendemos quem nós somos. Como poderia o Rei da Glória dar sua vida por vis pecadores, merecedores do inferno? Essa era a nossa condição. Então, se eu consigo entender isso diante da mesa do Senhor, eu consigo explodir de gratidão a Ele, porque eu não mereço estar aqui. Mas louvado seja o Senhor, Ele nos trouxe aqui. Toda a glória ao nosso Senhor. E por que nós precisamos nos lembrar do Senhor?
para entendermos, irmãos, quem Ele é. O nosso Senhor, Ele é o Criador. Todas as coisas no universo foram feitas por meio dEle. Ele é o Criador. Todas as coisas no universo são sustentadas por Ele. É o que fala Hebreus capítulo 1. Ele não só criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Ele é, segundo Colossenses capítulo 1, a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão plena de quem Deus é. Além disso, Ele é o Deus eterno. Quem é o nosso Senhor? Ele é o Deus eterno, irmãos. Ele é aquele que existe de eternidade a eternidade. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Senhor. Agora você imagine que esse Senhor, que em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz que tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Esse é o nosso Senhor. E ao relatar a encarnação desse nosso Senhor, em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, ao olhar esse cenário tão glorioso da pessoa de Cristo, ao olhar esse cenário tão glorioso da pessoa do Filho, como Criador, como Senhor de todas as coisas, eu quero fazer uma pergunta, quero que você reflita sobre isso, diante dessa mesa nessa manhã. O que faria Ele deixar tudo isso? Por que Ele se despiu de tudo isso? Por que Ele saiu do mais alto trono e desceu? Reflita sobre isso nessa manhã. Algo existia no coração de Deus, que fez Ele se despir de toda a sua glória, para vir buscar pecadores miseráveis, perdidos como nós. E aí eu quero ler um versículo que todos nós sabemos de cabeça. João 3,16. Por quê? Olha como esse versículo começa. Por quê? Aqui é uma razão. Aqui é uma resposta para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue perceber diante dessa mesa nessa manhã o quanto que Deus te amou? Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Louvado seja o Senhor. Essa reunião, essa manhã, é a reunião de filhos amados que não irão perecer. Filhos amados que foram alcançados pelo amor de Deus. Foi esse amor que um dia veio até nós. Louvado seja o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero fazer uma segunda pergunta agora. Quem Deus amou? A quem Deus amou? Deus amou pecadores, que segundo Efésios capítulo 2, diz que eles estavam em seus delitos e pecados. Diz que eles andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e ainda eram, por natureza, filhos da ira. Deus amou essas pessoas. Se você me perguntar por que Deus amou, eu não sei. Eu sei que nem eu nem você amaríamos essas pessoas. Mas Deus amou essas pessoas. Louvado seja o Senhor. E entender, irmãos, porque Ele deixa o seu mais sublime trono e troca o seu mais sublime trono por uma cruz, é salvador para nós. Há um cenário em Mateus que eu acho que pode nos ajudar a ganhar compreensão a respeito disso. Mateus capítulos 5, 6 e 7, esses 3 capítulos, eles são muito conhecidos como o Sermão do Monte. Todas as pessoas, em geral, conhecem como o Sermão no Monte.
Mas esses 3 capítulos, eles são a declaração de Jesus Cristo a respeito do padrão do reino dos céus. Nesses capítulos está o padrão celestial. E onde Jesus proclama essas palavras? No monte. E assim que ele termina de proclamar essas palavras, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele faz uma coisa. Capítulo 8, versículo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 8, versículo 1 de Mateus, capítulo 8, versículo 1 do livro de Mateus. Eu quero que vocês fiquem com esse cenário na cabeça. Jesus proclama o padrão do reino dos céus e ele está no monte. Versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, está vendo isso aí? Quando Jesus desceu do monte, isso é um cenário perfeito da própria experiência de Cristo, quando ele sai do céu e vem para a terra. O que havia nos céus, irmãos? Perfeição, louvor, honra, glória, adoração plena, exaltação àquele que é digno. Nos céus, irmãos, tudo era perfeito. Mas quando ele desce, ele encontra a realidade do que existia na terra. Esse cenário aqui, irmãos, é uma ilustração perfeita do que o nosso Senhor fez por nós. Ao proclamar o padrão do reino, a proclamar o padrão do céu, em Mateus capítulos 5, 6 e 7, ele desce do monte, e a primeira coisa que ele encontra, vamos continuar o versículo. Quando desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso se aproximou dele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero. Sim, fica limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Irmãos, que cena gloriosa. Ao descer, a primeira coisa que o Filho de Deus encontra é um leproso. E você sabe o que é que significa a lepra? A lepra é o perfeito significado do que é o pecado. A lepra é uma doença que hoje é conhecida como hanseníase, né? Mas a lepra é uma doença que ela inicia tirando toda a sensibilidade do seu corpo. É tanto que, como se testa a lepra, é você pegar uma agulha e colocar, enfiar na pele da pessoa. Se a pessoa não sentir nada, aí é feito o diagnóstico de lepra. E a lepra, ela se espalha de uma forma tal que ela aos poucos vai destruindo os tecidos, os ossos, apodrecendo o corpo. É isso que o pecado faz conosco. O pecado no começo nos torna insensíveis. Depois ele vai destruindo a gente por inteiro. Esse é o modus operandi do pecado. Então, quando Jesus desce, a primeira coisa que ele encontra é um leproso. Esse é o primeiro cenário da humanidade na atualidade. Leprosos, pecadores. Só que esse leproso, ele se aproximou do Senhor e ele disse assim: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Naquela época, irmãos, um leproso, ele era um banido da sociedade. Ele não podia sequer andar no meio do povo. Quando um leproso se atrevia a andar no meio do povo, imediatamente as pessoas gritavam: imundo, imundo, para que ele fosse exposto e fosse expulso do meio das pessoas. Porque ele era alguém que contaminava os outros. Jesus, ao tocar nesse leproso, ele cerimonialmente se contaminou. Porque ninguém podia tocar no leproso, na lei judaica. E ao tocar naquele leproso, Jesus recebeu a contaminação que era dele e transmitiu a ele a sua vida celestial. Esse é o cenário mais perfeito do que Jesus fez conosco. Um dia ele recebeu sobre si todos os nossos pecados e nos transmitiu a sua vida gloriosa por meio do Espírito Santo, para que hoje nós possamos andar na sua presença. Louvado seja o Senhor. Todos nós éramos esse leproso, irmãos, que um dia foi tocado pelo Senhor.
Glórias ao Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. E ele ficou limpo. Depois, irmãos, aparece outra pessoa. Agora nós vamos para os versículos 5 a 7 desse mesmo capítulo. Mateus capítulo 8, versículos dos 5 ao 7, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Eu não quero entrar nos detalhes da fé do centurião, mas eu quero entrar no cenário das pessoas que ele encontra ao descer. E é isso que eu quero que a gente foque nessa manhã. A segunda pessoa que Jesus encontra ao descer do monte é um paralítico. E talvez você olhe para um paralítico nos tempos atuais e diga assim: não, hoje existe acessibilidade. Hoje eles conseguem ir e vir com uma certa facilidade. Nem tanto, mas bastante facilidade comparado ao passado. Mas naquela época, um paralítico, ele só ia para um lugar se alguém o carregasse. Ele não tinha recurso, ele não tinha forma de se locomover. Um paralítico era alguém simplesmente conduzido pela onda. Lembram de João capítulo 5, daquele paralítico que jazia 38 anos diante do tanque, esperando que alguém o conduzisse, porque ele não tinha forças para chegar nem às águas. Entenderam, irmãos? A segunda pessoa que Jesus encontra é um paralítico. Alguém incapaz de andar para seguir a Deus. Alguém que era conduzido pelos outros. Alguém que era levado pelo curso desse mundo. Alguém que não tinha forças nenhuma de reagir, porque nem pernas tinha para andar. Esse é o segundo cenário que Jesus encontra. E a pergunta que nós precisamos fazer é: para que nós fomos curados? Para que o Senhor nos libertou? Para que o Senhor nos deu a sua vida? Para onde temos dado os nossos passos? Para onde temos caminhado? Onde tem sido nossa verdadeira alegria nesses dias? Nossos pés, irmãos, eles foram santificados para que nós possamos andar diante de Deus. Nossos pés, eles foram abençoados para que eles possam ser aqueles que conduzem o Evangelho. Essa é a função da nossa vida. Por isso, esse paralítico foi curado para que ele pudesse voltar a andar. Vamos continuar o texto agora? Vamos para Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. Terceiro cenário que Jesus encontra. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Louvado seja o Senhor. Terceiro cenário é o cenário da febre. O que é a febre, irmãos? A febre é uma reação do organismo, muitas vezes em defesa de si mesmo, causada muitas vezes por infecções ou que pode ser tanto bacteriana como viral. Mas aqui a febre era algo que deixava essa pessoa que não era paralítica, mas deixava ela acamada, prostrada, sem capacidade de servir a Deus. Esse é o terceiro cenário que Jesus encontra ao descer do monte. Esses éramos nós também, irmãos. Nós vivíamos conduzidos numa febre nesse mundo que nos impedia de servir a Deus. Uma letargia, uma falta de resposta que só nos fazia ficar prostrados. A energia para as coisas do mundo era demasiada. A energia para servir a Deus era limitada. Esse é o cenário de uma pessoa que está em febre nos dias atuais. Ele não tem reação. Mesmo que o Senhor esteja na sua casa, ele não consegue se levantar para servir ao Senhor. Mas graças ao Senhor, o Senhor a tomou pelas mãos. Assim como o Senhor tomou um dia cada um de nós pelas mãos. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. E para finalizar, Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus capítulo 8, versículo 16. Aqui diz assim, ó: Ao cair da tarde,
trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Aleluia! Irmãos, dá para a gente agora compreender esse cenário? Jesus proclama o padrão do céu. Ao proclamar o padrão do céu, ele desce do monte. Ao descer do monte, ele encontra um leproso, que representa o pecado. Depois ele encontra um paralítico, que é alguém doente, que não consegue se conduzir, mas pelo contrário é conduzido pelo mundo. Terceiro, ele encontra uma mulher em febre, que a incapacita de servir a Deus, porque a tornou simplesmente prostrada e debilitada. E por último, ele encontra endemoniados e doentes. E você sabe o que é que Jesus fez com todas essas pessoas? Ele os curou. Você sabe por que nós estamos aqui nessa manhã? Você sabe por que essa manhã você pode louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor? Você sabe por que essa manhã você pode cantar ao Senhor? Porque Ele nos curou. E essa mesa é um testemunho da cura do Senhor para nós. Mas a pergunta é, como nós temos andado, irmãos? Será que na nossa experiência nós ainda somos leprosos que são vencidos pelo pecado? Será que na nossa experiência nós somos paralíticos, ainda sendo conduzidos por esse mundo? As coisas do mundo são uma corrente que nos carrega para tantos lugares. Será que nós somos aqueles que ainda estão numa febre letárgica, que muitas vezes até vêm para o culto, mas são incapazes de servir a Deus, incapazes de se levantar para servir o Senhor? Ou será que nós muitas vezes somos esses endemoniados, que têm palavras de reclamação e de murmuração para todas as coisas ao nosso redor? Esses éramos nós, irmãos. Esses éramos nós. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2. Versículo 2 em diante. Nos quais no passado andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa, em tempos passados, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos exatamente iguais àquelas pessoas que Jesus encontrou quando ele desceu do monte. Mas agora preste atenção no versículo 4. Mas Deus. Aleluia! Mas Deus. Não fui eu, não foi meu esforço, não foi meu desejo, não foi minha busca. Pelo contrário, irmãos, eu estava completamente distante disso. Essa era a minha e a sua experiência. Mas um dia Deus interveio na nossa vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Aleluia. Estando nós ainda mortos dos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estarmos aqui nessa manhã, irmãos, é o fruto do trabalhar da graça de Deus em nossas vidas. É o fruto de Jesus um dia ter descido e vindo até nós. Nós seríamos nós fomos e sempre seremos incapazes de ir até Ele. Mas Ele veio até nós. E pelo fato de vir até nós, Ele pôde nos curar. Ele pôde nos abrir um novo e vivo caminho. Louvado seja o Senhor. E essa mesa, irmãos, é o grande testemunho disso. Ele nos amou. E agora eu quero voltar no texto inicial que nós lemos. Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 8. Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 8.
tenham entre vós. Aqui o apóstolo Paulo está dando um encorajamento para nós. Aquele que nos amou, aquele que se despiu da sua glória, aquele que desceu, aquele que deu sua vida por nós, ele é o nosso modelo. E esse modelo, que hoje testemunha nessa mesa o seu amor por nós, o apóstolo Paulo diz assim, ó, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo que devia ser retido a qualquer custo. Ele poderia ter dito, não, mas eu sou Deus, eu estou no trono, eu não preciso fazer isso. Mas ele simplesmente se despiu da sua glória e desceu. E aí diz assim, ó, pelo contrário, por nos amar, irmãos, ele se esvaziou. Por nos amar, irmãos, ele assumiu a forma de servo. Por nos amar, irmãos, ele se tornou semelhante a seres humanos. Por nos amar, ele se humilhou. Por nos amar, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse caminho que o Senhor percorreu é o caminho que nos dá o maior de todos os exemplos de como deve ser a nossa carreira cristã. Por um lado, irmãos, como fala Efésios capítulo 2, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Por um lado, irmãos, nós estamos em Cristo. Por um lado, o Senhor já nos deu com Ele todas as coisas. Mas na nossa experiência, nós precisamos aprender a tomar o mesmo caminho do Senhor. O nosso caminho é de descer. O nosso caminho é de se humilhar. A nossa posição é de joelhos. Se isso não ficar claro para nós, irmãos, nós ainda correremos uma carreira cristã com orgulho e soberba, achando que temos alguma coisa nisso. Nós não temos nada, irmãos. E para reforçar isso que eu estou falando, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, por favor. Jeremias capítulo 18. Se você quer ouvir as palavras do Senhor, atente ao que o Senhor fala aqui a Jeremias nesse capítulo. Jeremias capítulo 18, versículos do 1 ao 4. Palavra do Senhor que foi dita a Jeremias: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amado irmão, amada irmã, você realmente deseja ouvir as palavras do Senhor? Então, há um conselho aqui para nós. Nós precisamos descer. Descer aonde? Descer à casa daquele que não para de trabalhar. Descer à casa daquele que nós estamos em suas mãos. Você é um vaso. Você é um vaso na mão do oleiro. E esse oleiro, hoje, está trabalhando nesse vaso, para um dia apresentá-lo para a sua glória. A questão é, qual tem sido minha posição nesses dias? Qual tem sido a minha reação nesses dias, diante da palavra do Senhor? Diante da mesa do Senhor? Diante de tudo que o Senhor tem falado para nós? Eu tenho me conduzido ainda do meu jeito? Eu tenho ainda feito as coisas do jeito que eu acredito ou que eu acho que tem que ser? Ou eu tenho me rendido para descer e ouvir as palavras do Senhor? Para que mesmo que em algum momento na minha jornada cristã eu me estrague, que pode acontecer, irmãos, de em algum momento na minha jornada eu tropeçar, cair,
até mesmo me estragar. Mas a pergunta que vai ser feita é: você se estragou aonde? Se você se estragou em cima da roda do oleiro, ele vai fazer de você um novo vaso. Se você se estragou ainda se posicionando pelo Senhor, pela sua palavra e pela sua vontade, ele vai restaurar a sua vida e fazer de você melhor do que você era antes. Esse mesmo Senhor, irmãos, que nos amou, deixando sua glória, deixando seu trono, para vir para cá, sofrer por nós e morrer numa cruz, na morte mais humilhante, mais vergonhosa, mais amaldiçoada que havia naquela época. Esse mesmo Senhor, ele ainda hoje nos ama incondicionalmente. E ele está trabalhando em nós, falando a nós, promovendo circunstâncias na nossa vida, para que nós possamos viver inteiramente para ele. Ele é digno, irmãos. O Senhor é digno de vivermos inteiramente para ele. Que nesses dias, irmãos, nosso coração seja mais ganho pelo Senhor. Que nesses dias, irmãos, a cada domingo, quando estivermos diante da sua mesa, haja no nosso coração um sentimento profundo de reverência, de louvor e de gratidão. Que ao chegar na reunião, irmãos, nós possamos abrir nossa boca para louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque Ele é digno. Louvado seja o Senhor. Para finalizar, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 11, por favor. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23 em diante. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pergunto, diante de tudo o que o nosso Senhor fez por nós, Ele é digno de nós colocarmos todo o nosso coração nele nessa manhã? Sim ou não? Nós estamos aqui, irmãos, em memória do Senhor. Não estamos aqui para pedir nada. Não estamos aqui para desejar nada do Senhor, a não ser a sua própria pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que nós precisamos, Ele é. Aleluia. Versículo 25. Depois, da mesma maneira também, Ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então essa manhã nós comemos, essa manhã nós bebemos, nós vamos comer, nós vamos beber, e em nosso coração há apenas uma pessoa, esse homem maravilhoso que está na glória, sentado no trono. Louvado seja o Senhor. Ele é digno de toda a nossa adoração nessa manhã. E continuando diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Há uma proclamação em nossos corações nessa manhã. Ele morreu por nós. Aquela cruz era minha, eu era merecedor dela, Ele não. Mas Ele me substituiu, Ele tomou o meu lugar, para que hoje eu possa beber do cálice da bênção. Ele tomou o cálice da maldição, para que o cálice da bênção hoje seja a nossa porção. Por isso nós estamos alegres nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, o que é comer e beber indignamente? É tornar essa mesa um ritual. É não ter a reverência, a percepção espiritual do que essa mesa significa para aquele que a estabeleceu há 2000 anos atrás. Essa manhã, irmãos, quem parte esse pão e partilha desse cálice conosco é o próprio Senhor. Você crê nisso?
Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. E nós comemos e bebemos, porque nós o adoramos e porque nós reconhecemos quem Ele é. Comer e beber dessa mesa, sem ter a percepção real de quem Cristo é comer e beber indignamente. Que nessa manhã, irmãos, nós possamos comer e beber com o nosso coração cheio de realidade de quem é o nosso Senhor, do que fez o nosso Senhor, e que nós possamos o adorar nessa manhã de todo o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa manhã. Nós te louvamos por estar diante da tua mesa e por testemunhar a tão grandiosa obra que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã de todo o nosso coração, porque um dia o Senhor desceu. E ao descer, Senhor, de um cenário tão maravilhoso que era os céus, o Senhor encontrou um cenário tão catastrófico como era a terra. Leprosos, paralíticos, pessoas com febre, doentes e endemoniadas. Mas louvado seja o Senhor curou a todos. Essa manhã, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti numa reunião de curados pelo Senhor. E fomos curados para hoje poder Te louvar, Te engrandecer, Te adorar, dizer que Tu és o nosso Senhor. Por isso, Senhor, que os nossos corações estejam alegres nessa manhã, cheios do Espírito Santo, cheios do Senhor, para que nós possamos Te adorar e Te engrandecer, porque Tu és digno, Senhor. Nosso coração Te louva e Te agradece por todas as coisas, em nome de Jesus.